Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente invoca, viu? Porque aquilo que a gente invoca acontece. Amém? E uma das coisas que eu conheço muito bem, alguns níveis de manifestação de Deus, é quando as minhas entranhas começam a se comover. Eu sei que alguma coisa diferente vai acontecer. E eu estava invocando, enquanto a gente estava cantando a primeira música, para que Jesus viesse aqui nessa tarde, nessa noite, agora já é noite, né? Com violência no seu amor. A maioria de nós foi tão feridos, que nós não aceitamos, não sabemos aceitar o amor de Deus. Tem gente que foi tão marcada na sua alma, que ela não sabe receber amor. Não é que ela não quer, é que ela não sabe. Então ela tem que ser perseguida pelo amor de Deus. Igual a figura de um leão, que vem com fome atrás da sua presa. E é desse jeito que eu invoco nessa noite que o amor de Deus te alcance. Amém? Com violência. Que tudo aquilo que você sofreu seja destruído através do amor de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. E como nós já vimos falando a respeito de cura, o começo e o fim da cura está no Calvário. Está em conhecermos a Deus. O primeiro texto que nós lemos aqui foi em Oséias capítulo 6. Que o profeta nos convida, vinde, né, para prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente às vezes acha que o que a gente conhece de Deus é o suficiente. Não é assim? Isso é religião dentro de nós. Porque, minha amada, deixa eu te falar uma coisa. A eternidade não será suficiente para conhecermos a Deus. E na eternidade nós já seremos como Ele é. E ainda assim, não será suficiente para conhecermos a Deus. Como eu e você podemos nos conformar com o que conhecemos dele hoje? Como nós podemos achar que tudo que ouvimos é suficiente? Não é. Nem a eternidade será suficiente para conhecê-lo. Então nós não podemos nos conformar com o que temos de Deus. Amém? E nessa noite eu quero te conduzir para um lugar. Eu quero te conduzir para o Calvário. Amém, queridos? Para o Calvário, sim. Porque o fim da nossa busca está naquele ato de Jesus no Calvário. E se a gente não entender a cruz, se eu e você não entendermos que nós estamos aqui por causa daquele sacrifício, e que aquele sacrifício ainda tem voz, ele é real, nada vai mudar. Nós vamos nos tornar mendigos de unções nessa terra. Nós vamos nos tornar mendigos de pessoas que a gente julga que tem mais de Deus do que nós. Porque essa é a realidade espiritual que nós vivemos hoje. Aqueles que são semideuses e o resto é tudo os pobres coitados que precisam depender da unção daquele que está acima de todo mundo. Então só ele ora por mim, só ele tem o que dar, ou só ela, né? Pastor, pastora. Eu entendo que nós, pastores, somos facilitadores. Nós somos iguais a qualquer um. E se duvidar, precisamos muito mais da graça de Deus do que qualquer outra pessoa. Nós somos facilitadores. O que é o facilitador? É aquele que abre uma porta difícil para você passar. É aquele que limpa um caminho que você não consegue ver onde tem um caminho. Ele é aquele que vê, não, tem um caminho, vem cá, deixa eu te mostrar, olha. É porque está cheio de galho, mas eu vou limpar, eu vou facilitar a tua passagem. Esse é o papel do pastor, daquele que Deus levanta na terra, mas passar pelo caminho é teu.
Tomar posse daquilo que Jesus conquistou é um entendimento individual. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos chegar na presença de Deus e sacrificar diante deles. Não existe uma especialidade que tem esse direito. É um direito meu, é um direito teu, conquistado por Jesus. Amém? E nós precisamos entender isso. Você sabe por que eu estou de pé hoje? Não só por causa desse último vale, né? Porque isso é um vale. E eu não vou falar sobre vale. Hoje já chega de vale, Jesus. Não vou falar sobre vale, só se Deus mandar. Mas eu tenho entendido vale. O que é andar por um vale? E por muito tempo a gente ouve, inclusive tem músicas que falam que vale é o fim da vida. No vale a gente se acaba, né? Meu irmão, como tu está num vale profundo. Ou num estreito, né? Como o povo diz, eu estou passando por um estreito. Como se fosse uma desgraça. O vale é o lugar de crescimento, é um lugar obrigatório para todo aquele que quer conhecer a Deus. Amém? E eu estou de pé hoje, não só por causa desse último vale, que eu estou passando ainda, no que diz respeito à minha saúde, mas também todos os vales que eu já passei na minha vida. Porque a gente vai passar por vale até Jesus voltar, tá, amadas? Você sabe por que a gente vai passar por vale até Jesus voltar? Eu vou te dizer por quê. Porque se você ama a Deus e quer mais dele, o vale é um caminho obrigatório. Amém? O vale é um caminho obrigatório. Porque o vale é um lugar, lá no Salmo 84, depois você chegar em casa, você medita nesse salmo e deixa o Espírito Santo falar contigo. O vale, esse vale de Baca, que o Salmo 84 fala que o homem que teme ao Senhor, ele vai, quando passa por esse vale, ele faz desse vale um manancial. O texto diz isso. Que o homem que teme ao Senhor, ele faz do vale de Baca um manancial. E aí o texto continua dizendo, vão indo de força em força até chegar a Sião. O salmista que escreveu esse salmo, ele sabia o que ele estava falando. Porque o vale de Baca era um lugar muito perigoso. Era um lugar muito perigoso, onde muitas pessoas morriam ali. Por causa da aridez, por causa dos assaltantes que ficavam ali escondidos. Por quê? Porque geograficamente era um lugar obrigatório para todos os peregrinos que tinham que chegar a Sião ou a Jerusalém para sacrificar a Deus. Então, era um caminho que todo mundo que estava levando seu cordeirinho ou a sua avezinha, que precisava chegar a Jerusalém para sacrificar no templo ao Senhor, ou seja, um adorador, amém? Ele tinha que passar por aquele lugar seco e perigoso. E a Bíblia destaca um tipo de pessoa que, passando por aquele lugar, saberia transformar um lugar árido num lugar de muitas águas. Era o homem que temia o Senhor. E eu entendi que o vale não é lugar de morte, o vale é lugar de experiência, é lugar de ser marcado. O vale não é lugar de depor das armas, de abandonar o ministério, de abandonar o chamado, de abandonar o propósito. Pelo contrário, é um lugar de dizer, Senhor, é o que eu quero. Está difícil, mas foi essa escolha que eu fiz e eu não abro mão dela. É o vale. O vale é lugar de convicções, as convicções se fortalecerem, e não da gente dizer, eu vou desistir de tudo. Então, tu não está passando pelo vale de Baca, tu está passando por um vale do diabo, não pelo vale de Deus. E você sabe que essa palavrinha Baca, que algumas pessoas, a tradução significa vale de lágrimas, não é apenas lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento. A palavrinha Baca significa lágrimas. Essa palavra, Baca. E por quê? Porque essa Baca é uma planta rasteira, que só nasce em lugar árido. Ela
ela suporta a aridez, ela sobrevive a lugar seco. Ela é planta do deserto e ela, apesar de estar num lugar seco, ela ainda destila água, ela chora. Por isso é chamado de vale de lágrimas. Só que ao chorar, esse choro dela, dessa planta, é um choro perfumado, ela destila um bálsamo perfumado. Só descobre esse segredo quem anda pelo vale. Porque o vale tem segredos que só quem anda por ele pode descobrir. Quem não passa pelo vale não descobre que lá tem unção. Você quer saber quem está andando pelo vale? Ele está mais cheio de Deus. Ele está mais cheio de unção. Não está morto. Estou no vale, não, querido. Você está em qualquer lugar, menos o vale. Porque no vale tem presença. E a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor transforma aquele lugar árido em um manancial. E ele diz que eles vão indo de força em força. O que isso significa? Sabe o que eles faziam? Era comum eles cavarem buracos no vale. Você já viu aquela figura de terra rachada, né? Aquele lugar seco? Aquilo era a figura de um vale. Não brotava água de lugar nenhum, a não ser da chuva. E a Bíblia diz isso, que eles iam de força em força e que eles enchiam seus tanques. Que tanques? Eram buracos que eles cavavam no chão, faziam um buraco para quando chover encher de água. Aquele que está passando por um vale por um vale com o Senhor, ele tem provisão de água. Ele não morre naquele lugar. Amém, queridos? Nós precisamos entender o que é andar com Deus, gente. É um lugar, um caminho difícil? É difícil. Jesus nunca nos prometeu que seria fácil. Quem te prometeu que vida com Deus é fácil, é um mentiroso, é um profeta do diabo. Porque caminhar com Deus nessa terra, não por causa de Deus, mas por causa do inimigo que nós temos, não é um caminho fácil. Mas sozinho nós nunca estaremos. Abandonados nós nunca estaremos. Sem provisão nós nunca estaremos. Sem a presença de Deus nós nunca estaremos. O problema é que a gente olha para a situação de acordo com o estado da nossa alma. E se tua alma estiver controlando o teu espírito não tem suporte para se levantar e dizer: cala a boca, alma, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E eu vou sair dessa, mas eu não vou sair morta. Eu vou sair para um nível muito maior. Porque a boca fala do que o coração está cheio, queridos. E quem está cheia de Deus pode estar passando pelo caminho mais difícil, de escassez, de perda, de dor, mas ela não perde a presença. Ela não perde, ainda que ela esteja chorando lá dentro do interior dela. Ela está que nem o apóstolo Paulo, que passou por todas as coisas e ele entendeu que o segredo de estar contente é saber passar pelas situações com Deus. Então ele diz: eu aprendi a estar contente em toda situação, tanto tendo muito como não tendo nada. Eu fico pensando que hoje o apóstolo Paulo seria o crente mais desgraçado na visão de muita gente. Porque o homem que passou necessidade foi o apóstolo Paulo. Hoje, se a gente vê um crente sofrendo necessidade, dizer: meu irmão, tem alguma coisa errada na tua vida, tu está debaixo de maldição. Pode até ser. Pode até ser. Porque o deserto, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Se a minha vida, desde que eu nasci, é um eterno deserto, alguma coisa está errada. Mas o deserto faz parte da minha caminhada. Mas no deserto eu tenho provisão. No deserto eu não tenho, é o que eu quero, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é o melhor. No deserto eu tenho o que Deus sabe que eu preciso de verdade. Há uma diferença muito grande. Porque aí vai matar meus desejos, vai matar minhas vontades, vai matar meu orgulho, minha soberba, vai matar um monte de coisa que estão dentro da gente, que a gente acha que é necessidade e não é. Muitas das vezes é desejo. Inclusive, lá no livro de... Esqueci o nome do abençoado, que são as repetições, Deuteronômio, capítulo 8, Deus fala isso. Olha, Israel, eu te levei, fui eu
eu te levei para o deserto com um propósito. Sabe qual foi o propósito? De te humilhar. Eu te levei para o deserto com o propósito de te deixar passar fome, de te humilhar. Gente, o povo passou fome no deserto? Não passou. A Bíblia diz que todo dia caía maná do céu. A Bíblia diz que todo dia tinha cordonizes ali, ó, no terreiro deles, nas tendas deles. O bichinho vinha assim, ó, que nem o matadouro, vem, me come, hoje eu quero ser assado. Mas do que Deus está falando nesse texto? Que humilhação é essa? Que fome é essa que Deus está falando? Se eles não passaram fome de verdade, de que fome Deus está falando? Sabe de que fome Deus está falando? Da fome dos meus desejos. A humilhação deles está em que Deus não deu para eles comerem o que eles queriam comer. Deus deu o que Deus queria que eles comessem. É que nem a gente que come todo domingo galinha e reclama, de novo galinha, de novo bife, de novo fígado, não é? Não tem mais agradecimento no coração. Foi o que o povo fez. De novo maná, eu estou enojada de maná, eu quero é comer cebola. Gente, pelo amor de Deus, me fala, quem que come cebola aqui, meu povo? Só cebola e melão. Sabe? Onde está o coração da gente? Onde estão os nossos valores? Pessoas que não sabem passar por provação, que não sabem passar por perdas. Sabe, gente, perder é uma das coisas mais difíceis que existe. Eu sei que é. Mas quem tem Jesus no coração, até suas perdas, e eu estou falando de todo tipo de perda, perda financeira, perda de pessoas queridas, perdas emocionais, qualquer tipo de perda, a gente não pode descartar a mão de Deus sobre aquilo e passar por aquilo reconhecendo que Ele ainda é o Senhor da minha vida. Porque Ele disse, eu humilhei vocês. Para quê? Para que vocês soubessem, para que conhecesse o coração de vocês, o que está no coração de vocês, se vocês me amariam ou não. Agora eu pergunto de novo, por acaso Deus precisa me colocar numa situação complicada para saber meu nível de fidelidade, de amor por Ele ou não? Claro que não. Porque Deus me conhece de trás para frente, Deus sabe se daqui a 2 anos como eu vou estar, só que hoje Ele investe em mim, mesmo sabendo se daqui a 2 anos eu vou fazer alguma coisa que desagrade Ele, Ele não abre mão do que Ele tem para mim hoje. Se Ele tem um poder para me dar, Ele me dá. Se Ele tem uma cura para me dar, Ele me dá. Se Ele tem unção renovada para mim, Ele me dá. Ele investe. Ele investe. Então, o que Deus estava falando aqui? Deus estava querendo que o próprio povo conhecesse o coração deles. Porque eles não sabiam quem eles eram. Então, as lutas, os vales que nós passamos, é para que você se conheça. Porque eu quero que você saiba, minha amada, que as tuas reações é a verdade do teu interior. As tuas ações podem até ser uma mentira, mas as tuas reações é a verdade do teu interior. Porque a reação não dá tempo da gente pensar, vou colocar uma máscara para reagir. Não. Não dá tempo. Ela sobressai, ela salta a gente. Eu tenho fé. Perdeu tudo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você tem fé, tá? Deus me abençoa, glória a Deus. Eu dou o dízimo, dou oferta. Aleluia. Aí Deus vai e diz assim, amém, minha querida? Então eu quero, já que tu vive pela fé, né? Quem te ajuda? É tu, Senhor. E nada vai te faltar? Não, tu és fiel, Senhor, amém. Então mês que vem, eu quero todo o teu salário de oferta. Deus, eu tenho conta para pagar. Isso é o que tu é. Não é uma mulher de fé. Não dá tempo de pensar. Não, Senhor, desculpa. Não. A tua reação mostra o que você é de verdade. Em que lugar você está. No instante veio as contas para pagar. E tem gente que ainda fala assim, Deus não é irresponsável. Ele não faria isso.
Deus não faria isso. Sabe o que foi que Deus fez com o cara? Sabe o que foi que Deus fez? Deus chamou ele e disse assim: eu quero que tu saia do meio da tua segurança, que é o teu povo, a tua língua, a tua família, e vai para um lugar que eu ainda vou te dizer qual é. Se fosse hoje, os profetas meia boca dessa terra ia dizer: isso é coisa de Deus. Não, Deus não faz isso. Quando Deus fala, Ele diz para onde vai. Deus é um Deus, Deus não é doido. Deus não ia mandar eu sair daqui, largar minha faculdade, largar minha família, largar meu bom emprego e ir para um lugar que eu nem sei. Não, querido, isso não é de Deus. Não. E o que foi que Ele fez com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O cara saiu errante, gente. O cara saiu sem saber para onde ia. No caminho, Deus falou para onde ele ia. Mas quando ele falou com Abraão, ele não disse: Abraão, eu tenho uma terra chamada Canaã. E eu vou te dar essa terra. Tu vai, é assim, Abraão, está aqui o mapa, ó. Tu segue essa trilha aqui. Não, vai para um caminho, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Quem vive com Deus tem que ser livre. Por isso é que Ele quer cortar as peias da nossa alma, porque as peias da nossa alma faz a gente ficar apegada ao mundo. Queridas, nós não clamamos mais como a noiva, junto com o Espírito vem. Nós não clamamos. Nós já amamos muito essa terra. Nós não ansiamos mais pela volta de Jesus como deveríamos ansiar. Nós não choramos, nós não temos saudade dele. A gente ama a terra. A gente trabalha de manhã, de tarde, de noite pelas coisas que vão ficar. A gente não sofre mais pelas coisas eternas. A gente sofre em volta do nosso próprio umbigo, chorando por nós, por nossa casa. Eu quero meu marido de volta. Eu quero que meu marido pare de beber. Eu quero que meu marido pare de me trair. E quando o cara se converte, ela deixa de vir para a igreja porque quer curtir o marido. E se esquece que chorou 1 ano, 2 anos, 10 anos para Jesus salvar aquele pobre infeliz, para agora ele ser o caminho da perdição dela. Às vezes eu fico pensando que tem muito marido que não se converte porque Jesus não quer perder aquela mulher. Porque sabe que ela idolatra tanto aquele homem. Porque, minha amada, tu passar 10 anos chorando por um caba, e esse homem não ter respaldo de vida com Deus através de ti na tua casa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A mulher santa é que santifica o seu marido. É a mulher santa que santifica seu marido. E não está falando do marido que é crente, está falando do marido que é incrédulo. Inclusive ele fala, porque senão os filhos seriam malditos. Mas porque tem uma santa na casa, tudo é santificado através dela. Os filhos não nascem amaldiçoados. Então, passa a vida toda chorando por um homem que não se converte. Talvez você precise parar de chorar mais, a se apaixonar por Jesus, viver mais para Deus. Seu marido vai olhar para ti e vai dizer: meu filho, minha filha, o que é que tu tem? Isso que tu tem, eu quero ter também, eu vou junto contigo. Mas a gente vê tanta mulher que sofre tanto por um homem, quando esse homem vem para Jesus, nunca mais ela pisa na igreja. Nós precisamos voltar para um lugar no Senhor. Amém? E eu quero convidar você a ler, abrir Mateus. Abre Mateus, no capítulo 26. Aleluia. Mateus 26. Você conhece essa história? Jesus no Getsemane, capítulo 26, a partir do verso 36. Jesus está falando, verso 38, fala assim: então lhes disse a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que eram os discípulos que estavam com ele: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois ele volta, encontra o povo dormindo, manda o povo vigiar e orar.
Segunda vez, 42. Orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltou e, achando-os dormindo de novo, ele voltou para orar pela terceira vez e disse a mesma coisa, até que chegou o traidor e tudo aconteceu, Jesus foi preso ali. Esse texto aqui, para mim, é um texto que sempre me deixou uma interrogação muito grande no meu coração. Porque eu entendi algumas coisas a respeito desse caminho de Jesus no Getsemane até o Calvário. E eu comecei a pedir a Deus: Deus, eu preciso conhecer a cruz, me revela a cruz. Porque falta tanta paixão hoje, queridas, dentro do nosso coração. A gente vive em busca do nosso prazer, sabe? Que muitas das vezes a busca pela cura e libertação acaba se transformando numa prisão. Tem gente que tudo quanto é congresso está lá. É errado? Não, não é errado. Eu acho que errado é a intenção da pessoa, é o coração dela. Porque o que eu busco em algum lugar, eu posso ter sozinha com Deus. É isso que eu quero despertar no teu espírito hoje. Não que eu não precise da unção, não que eu não precise de uma autoridade sobre a minha vida, não que eu não precise de um facilitador sobre a minha vida, não é isso, preciso, senão Deus não teria levantado. Deus tem as unções na terra por causa de um propósito, mas eu preciso entender que essa pessoa, a Rose, mulher, filha, eu preciso conhecer o meu Pai, o meu lugar nele. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. E muitas das vezes, dependendo da maneira como você veio para Jesus, se você veio para Jesus porque seu marido estava te traindo, era um beberrão, porque teus pais, ou seja, dependendo da situação que você veio, para que ele resolvesse um problema. E se você veio por causa disso e aqui ele te pegou, no lugar que você veio ele te pegou, você ainda está num processo de se apaixonar por Jesus. A maioria das pessoas não se converte porque estão apaixonadas por Jesus. É muito raro, a maioria vem por causa da dor, por causa de um problema para ser resolvido, de uma cura, de uma libertação, de um filho que precisa tirar das drogas, de um marido que está nas mãos da prostituta e ela quer de volta. Infelizmente, os nossos motivos são sempre as nossas necessidades. Por isso eu preciso que você entenda que eu preciso olhar para a cruz, porque quando eu olho para o sacrifício de Jesus, é impossível não me apaixonar por ele. É impossível não ter um relacionamento baseado naquele sacrifício, naquele nível de entrega que Jesus Cristo teve lá naquela cruz. A cruz não é história de caronchinha, queridas. A cruz foi real. É um sacrifício que tem voz até hoje na terra. O inferno treme diante de uma pessoa que sabe quem é antes e depois do Calvário. O inferno treme diante de uma pessoa que tem uma identidade restaurada por olhar para Jesus e saber que eu sou agora o que ele é, porque ele se tornou o que eu era, para que eu seja agora o que ele é. Eu voltei a ser aquilo que Adão era. E aqui nesse lugar, Jesus está aqui vivendo o Getsemane. Getsemane, a palavra Getsemane, significa prensa de azeite. Essa prensa de azeite era uma roda, era um lugar onde, tipo um tacho de pedra, onde as azeitonas eram colocadas ali, e vinham 3 rodas de pedra passar por cima daquelas azeitonas para o azeite ser extraído. E eu não vou falar sobre isso também hoje. Mas cada espremida liberava um nível de azeite. Cada espremida. Eu quero dizer para você que essa azeitona sou eu e você. A primeira prensa extraía o azeite da unção. A segunda prensa extraía o azeite para
a alimentação. A terceira prensa, tudo em cima da mesma bichinha, tá? Não pense que mudavam-se as azeitonas, era tudo em cima da mesma azeitoninha. A terceira prensa, ela extraía o azeite que iluminava. 3 tipos de prensas, 3 tipos de extração que Deus quer tirar de nós como filhos. E Jesus estava no Getsêmani. Jesus era agora a azeitona que Deus estava moendo. E quando ele chega no Getsêmani, ele abre o coração para 3 homens que ele considerava o melhor dos seus amigos. Entre os 12, ele escolheu 3 que ele sempre abriu o coração, que ele levou para ver os milagres mais profundos, que ele contou alguns segredos mais de perto. E ele levou esses homens e disse assim: olha, eu estou muito angustiado. Gente, eu tô assim sentindo algo muito forte, eu vou morrer, há uma angústia dentro de mim. E ele disse assim: fiquem aqui, eu preciso orar, eu preciso falar com meu pai, eu não estou bem, eu não estou legal, vigia aqui comigo, sintam a minha dor. E eles estavam tão cheios do cansaço do dia, que eles dormiram. E Jesus foi para uma pedra, a Bíblia diz, e ele foi orar. E essa oração aqui me chamou a atenção. Eu entendi algumas coisas aqui dessa oração de Jesus. Jesus começou a orar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele veio sabendo para o que ele tinha vindo. Jesus Cristo veio à terra com um propósito muito definido. Eu vou para morrer no lugar do homem. Eu vou nascer do ventre de Maria, mas eu vou nascer igual ao primeiro Adão. Eu vou falar disso daqui a pouco. Vou nascer igual ao primeiro Adão, vou me tornar aquilo que Adão não foi, vou passar pelo caminho de todo pecado, como Adão não conseguiu passar, mas eu vou cumprir um propósito. E você vê que desde a infância até o último dia da vida dele, nada tirou Jesus do lugar. Ele nunca se distraiu, nunca fugiu do seu propósito. Ele sabia exatamente o que ele estava passando e nada, ninguém o demoveu do lugar. Ele cumpriu o propósito. O propósito é morrer na cruz. Ele morreu na cruz. Mas aqui no Getsêmani, ele tem uma atitude que não condiz com esse homem que sabia qual o propósito que ele estava vivendo. E a alma dele se entristeceu até a morte. E ele foi lá colocar uma possibilidade para Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querida. Eu, Rose, você, que você sabe seu nome. Nós sabemos que quando nós colocamos algumas possibilidades, a gente sabe do que a gente está falando, não sabe? Todos nós que fazemos planos, quando a gente vai fazer um plano, a gente sempre não, nós que somos humanos e falhos, nós não pensamos num planinho B. Tá, vamos viajar. Vamos viajar. Então vamos ter tal dinheiro para passagem, ou para gasolina, se for de carro, para comer na estrada, e vamos gastar tanto. Tá? Mas aí, ó, se o que a gente reservou, eu tenho uma poupançazinha, a gente sempre não tem, não é? Ou então, olha, não tem mais plano B, o plano B a gente já usou. A gente não tem isso? Tem. Quando a gente fala de possibilidade, dá para ir? Talvez. Quando a gente fala talvez, a gente sabe que tem uma possibilidade. Quando Jesus falou para Deus, se possível, ele sabia o que ele estava falando. Não falou aleatoriamente. Jesus sabia que lá na eternidade, ele, o Pai e o Espírito Santo, eles são deuses eternos, eles são poderosos. Deus é Deus. Deixa eu falar uma coisa, Deus é indomável. Deus, ele não precisa da minha opinião. Se ele quisesse desfazer o mundo e refazer um outro Adão, a gente nunca saberia que tinha tido o primeiro Adão se ele não quisesse que a gente soubesse. E a gente nunca ia pensar, Deus falhou e ele teve que fazer tudo de novo. Não,
Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém. Então, se Ele quisesse desfazer e fazer um novo Adão para ser uma terra pura, sem pecado, se Ele quisesse botar o diabo no inferno logo, Ele já teria colocado, estava preso, ninguém nem ia saber que existia um inimigo, que uma terça parte de anjo caiu do céu e se tornou arqui-inimigo de Deus, a gente não ia saber de nada. Então, quando Ele fez tudo isso, eles conversaram a respeito. Essa possibilidade existia, essa possibilidade que Jesus colocou para Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Essa possibilidade existia. Ela era real e Jesus sabia disso. E naquele momento, quando ele clamou, ele sabia, talvez, eu não sei, na eternidade saberemos, a gente tem um plano B, Pai. A gente sabe que se a gente quiser, a gente faz e refaz tudo de novo. A gente acaba com essa raça, eles não vão nem sofrer. Eles não vão sofrer, a gente pode recriar eles. Deus teria poder para nos recriar? Teria ou não teria? Sim, Deus teria poder de apagar os dias na terra do homem até Jesus e recomeçar lá no Éden tudo de novo, fazer um bonequinho, soprar em Adão de novo e fazer tudo novamente. Teria ou não teria? Claro que teria. Mas aqui está um homem que sabe o que é morrer para cumprir vontade de Deus. Esse nível de entrega a gente não conhece. Ah, mas eu já entreguei tanto, pastora. Ai, mas eu vivo uma vida de renúncia. Não como Jesus, que sabia que se Deus quisesse mudar, Ele poderia mudar. Mas Ele disse, eu sei, nós conversamos, nós três. Eu sei que tem uma possibilidade, eu sei, eu sou igual a você, eu sou Deus, eu e tu somos um, eu sei que pode, mas eu te digo uma coisa, não faz o que eu estou te pedindo, não faz o que eu quero, leva adiante teu plano, faz a tua vontade. Sabe o que eu entendi aqui? Que o Filho de Deus que nunca experimentou um Getsemane, não pode alcançar níveis maiores em Deus. O que é o Getsemane? É um nível de entrega de morte. Essa vontadezinha que a gente diz que entrega, que abandonou isso, que abandonou aquilo, isso não é nada diante disso. E eu quero dizer uma coisa, se tu ainda não passou por um Getsemane, ele está bem ali te esperando. Há um nível de morte. Porque para mim, Jesus morreu aqui antes de ir para a cruz. De verdade, Ele morreu aqui. Quando Ele diz, não faz o que eu quero. Eu vou te dizer o que se passou na cabeça de Jesus ali, o que eu acredito. Pode ser heresia, mas é uma heresia minha. Eu acredito nela. Jesus não estava com medo de morrer fisicamente ali, apenas. Eu acredito que Ele estava, imagina, tu ser crucificado. Vivo. Ele sabia o que esperava a ele. Claro que humanamente falando, gente, se eu digo agora, ok, minha amada, tem uma cruz bem ali, todo mundo vai ser morta agora. Claro que dá medo, gente, meu Deus. Acho que tinha gente que já morria aqui durinha, dava um infarto fulminante, depois já crucificava o cadáver. Então é claro que ele, estando nesse corpo limitado, é claro que ele deve ter sentido, mas essa angústia que fez ele suor como gotas de sangue, não foi medo de morte física. Esse medo, essa tristeza, essa angústia que ele confessou para os discípulos e que ele chegou ao ponto de agonizar 3 vezes. 3 vezes ele pediu para Deus passar dele esse cálice, mas no final ele sempre dizia, faz o que tu queres, faz o que tu queres, faz o que tu queres. 3 vezes que ele fez isso, eu sei, eu imagino o que se passava no coração de Jesus. Não existe humanamente falando algo, não existe, para a gente comparar, porque às vezes a gente fala, uma princesa ir morar na favela,
Imagina uma pessoa muito rica que nunca conheceu miséria, desgraça, pobreza, nunca teve ausência de nada, agora vai morar numa barraquinha. Isso é muito pobre para fazer uma comparação. Não existe uma comparação humana para que a gente entenda o que significou para Jesus ser miserável, pecador naquela cruz no meu lugar. Não existe. Mas eu vou tentar aqui ser bem radical. Imagina que esse copo aqui, tá? Imagina que esse copo aqui. Alguém já viu uma pessoa com aquela doença que a pessoa fica com diarreia, naqueles quartos isolados, que ninguém pode nem entrar? Já viu? Que é aquele mau cheiro, aquela coisa podre, que a pessoa fica deitada numa cama, com um buraco na cama, porque ela está ali o tempo todo. Vocês já viram esse tipo de estado de gente? Pois é, quem trabalhou no hospital, eu trabalhei. De longe, aquele ambiente ali, o mau cheiro isola, porque não tem o que fazer. Tu imagina, esse copo está cheio dessa diarreia. E eu chego aqui e digo aqui, se tu queres participar do corpo de Cristo, pastor Inoã, bebe. E bebe todo. Todo. Eu sei que se eu tivesse com um copo aqui de verdade, já tinha gente vomitando aí. Porque o cheiro ia... Se tivesse alguém aqui, ainda tem essa. Se tivesse, só tem gente se arrepiando, né? Ainda é pobre para expressar o que significou. Você sabe o que foi que Jesus se tornou lá naquela cruz? Ele se tornou igual ao diabo, igual a mim e a você. Ele recebeu a natureza do diabo, porque ele foi para a cruz no lugar de quem? No meu lugar, no teu lugar. Jesus naquela cruz sentiu inveja. Jesus naquela cruz sentiu ódio. Jesus naquela cruz sentiu o que é desejo de roubar. Jesus naquela cruz sentiu o que é desejo de matar. Jesus naquela cruz sentiu o que é desejo de trair. Jesus naquela cruz sentiu AIDS. Jesus naquela cruz sentiu câncer. Jesus naquela cruz levou dores, todo nível de dor, toda desgraça, todo pecado, coisas que ele nunca, porque ele era santo, puro, justo. Jesus se levou ali, ele percebeu, ele sentiu toda a injustiça, toda a malignidade de um pensamento de alguém que está sozinho e maquina o mal contra outro. Jesus levou na própria carne algo que ele nunca tinha sentido, porque ele era puro, santo, justo, ele nunca tinha pecado. Nunca tinha passado um sentimento mal no coração de Jesus. Até a ira que ele teve lá naquele templo, lá no pórtico do templo, foi uma ira santa. Não foi uma ira de ódio do ser humano. Não foi um desejo de destruir o ser humano, como muitas das vezes a gente tem. Que a gente até ainda ora, Deus faz justiça em meu favor. Acaba com fulano, porque tu sabes. Jesus nunca tinha sentido maldade, o que era ter inveja, o que era se sentir fracassado. Tudo aqui nesse lugar do Getsêmani, ele entendeu que ele ia ter que experimentar algo que ele nunca tinha experimentado. A realidade da miséria que ele ia carregar veio sobre ele. Ele disse, eu estou angustiado até a morte, porque Jesus sabia que ele ia morrer, e não era morte física. A morte que ele estava falando era a separação do seu pai, e ele viveu isso porque Deus virou o rosto quando ele estava no Calvário. Do jeito que Deus fez conosco, que não podia nos olhar, porque se Deus nos olhasse, a sua justiça nos fulminava. Deus virou o rosto no Calvário e ele gritou, Deus meu, por que tu me desamparaste?
Aquilo não foi um gritinho de um filhinho, porque Deus sofreu porque estava vendo seu filhinho morrer. Aquilo era algo espiritual, queridas. Era uma guerra de poderes aquilo dali. A gente não pode banalizar a cruz. Você não pode banalizar o Calvário. Nós não podemos viver como mendigos. Ele foi mendigo para que eu não fosse. Ele foi miserável para que eu não fosse. Ele foi um desgraçado para que eu não fosse. Por que eu vivo como miserável, desgraçada na terra? Se ele já foi tudo isso por mim. E começa logo esse processo de cura. Porque tem muita gente que está pior do que você, esperando uma palavra. Vem cá, meu amor, eu conheço esse caminho. Eu também fui estuprada, meu pai me violentou, ou alguém me violentou. Mas aqui, ó, eu conheci um cara que deu tudo por mim e eu que vou te levar para ele. Vem aqui. A gente precisa chegar nesse lugar, entender que houve um preço e ele já foi pago. E esse preço não foi pago, não foi para o diabo. Esse preço não foi pago para o diabo. Entenda que o diabo nessa história não tem poder nenhum. Não tem. Jesus não veio para pagar um preço para o diabo. O diabo, infelizmente, só foi alguém que entrou na história do homem para cortar, para levar o homem, desvirtuar, desviar o homem de um histórico de vida que Deus tinha criado. Como diz o Salmo 139, quando todos nós ainda nem éramos, não tínhamos forma, não diz que não tínhamos vida, não tínhamos forma, éramos informes, éramos um embrião no ventre da nossa mãe. E a Bíblia, o Salmo diz, 139, depois você lê, que ele pegou um livro e escreveu uma história a nosso respeito. E o diabo entrou na história de muitas de nós e nos desviou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que antes de você ser gente na terra, porque antes de eu me tornar gente na terra, eu já era gente no céu. Você sabia disso? Que você já era gente no céu? E será que você era lá no céu assim como você é aqui na terra? Será que a tua personalidade era assim, uma pessoa fechada, tímida, que não sabe falar, não sabe amar, não sabe perdoar? Era assim que tu era? Carrancuda? Será que você era assim? A cruz te dá direito de voltar a ser o que tu era no céu. E que ele te mandou para a terra para cumprir um propósito. As marcas nos transformam em pessoas deformadas. Muitas de nós temos a alma, a personalidade deformada. Com sentimentos que não são sentimentos de Deus em nós. Mas há poder no Calvário para nos restaurar a essência do que Deus nos criou, minha amada. O diabo é um derrotado. Ele já foi derrotado no Calvário. E Jesus Cristo, quando veio, entenda que toda essa questão, aquela visão que o profeta Isaías teve, lá no Isaías capítulo 6, quando ele está ali, e ele foi tocado por um anjo nos seus lábios, e ele viu o Senhor ali, e ele ouviu a conversa, aquela conversa ali, que ele ouviu, que aquele profeta Isaías ouviu, era uma conversa de eternidade, era essa conversa, em que eles estavam conversando. E Jesus disse assim, Deus falou, então a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai cumprir esse plano? Que plano? O plano de salvação do homem. Eu imagino que essa conversa foi mais ou menos assim. Deus estava ali com um baita de um problema. E que ele não sabia resolver. Se é que isso pode acontecer. Mas lá ele estava. Sabe qual era o problema? Quando Adão pecou, e que ele se escondeu, vocês lembram que ele se escondeu? E Deus desceu, porque Deus descia todos os dias, às 18 horas, na viração do dia. Eu quero te dizer que Deus ainda desce na viração do dia. Ele ainda vem. Todos os dias, pode ver, na viração do dia.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Vê se não é nesse momento, geralmente, nesse horário, que dá uma baita de uma nostalgia na alma do homem. E que o diabo se aproveita, soltando onde ela pode, nos canais de televisão, de rádio, nas cidadezinhas, tocando o sino e soltando a música da Ave Maria. É ou não é? Você sabe por quê? Porque o diabo sabe que esse horário tem valor eterno. E ele quer levantar da terra a adoração para ele. Porque esse era o horário que Adão adorava a Deus todos os dias. Eles tinham intimidade. Às 18 horas, a Bíblia diz, na viração do dia. Na viração do dia, como de costume, Deus chegou, Adão estava escondido. Ele se escondeu com medo. Fala para mim, minha amada, tu te esconde de uma pessoa que tu tem medo, por quê? Porque essa pessoa aterroriza a tua alma, sim ou não? Eu não vou me esconder do meu marido quando ele chega, se eu não tenho nada a temer. Eu não vou me esconder do meu pai. Eu não vou me esconder de ninguém. Quando eu escuto a voz, Rose, oi, estou aqui. Se eu estou bem, se eu estou normal, é assim. Mas quando eu tenho alguma coisa a esconder, que eu estou com medo, é porque eu conheço aquela pessoa. Eu sei que ela vai ter alguma atitude que eu não vou gostar. Mas geralmente o medo só acontece quando eu já passei por uma situação em que eu experimentei a ira daquela pessoa, não é assim? Adão nunca havia experimentado a ira de Deus. De onde veio aquele medo? Deus nunca. Ele descia todos os dias para conversar, altas revelações. Eu fico pensando que hoje, só porque a gente tem uma revelação da palavra, a gente já quer sair por aí pregando como se fosse a última revelação do mundo, que todo mundo tem que me chamar para pregar, porque só eu tenho aquela revelação. Imagina o cara todo dia conversava com Deus as revelações que aquele homem tinha. Porque Deus não conversa besteira. Deus conversava com Adão coisas sobre os planos do futuro que ele tinha, sobre a eternidade. Adão era um homem sábio, cheio de Deus. Ele nunca tinha visto Deus zangado, irado. Nunca. Por que ele teve medo? Ele diz, onde tu estás, Adão? Estou aqui escondidinho. Uma versão super traduzida. É isso. Eu tive medo de ti, eu estou aqui escondidinho. Mas por que Adão teve medo? Você sabe por que Adão teve medo? Eu quero te dizer, eu quero abrir teus olhos nessa tarde. Os sentimentos que muitas das vezes brotam no teu coração podem não ser teus, mas de Satanás para te intimidar e te fazer fugir de Deus. Porque Adão sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Se Deus nunca tinha feito nenhum mal para ele. Se tudo que ele conhecia de Deus era a bondade, o amor, a graça de Deus. Não era nem a misericórdia, porque Adão nunca precisou de misericórdia, até aquele momento. Ele sentiu medo porque quando ele pecou com Eva, ele passou agora a ter a natureza do seu inimigo. E quem tinha medo de Deus era o diabo. O diabo é que tinha medo de Deus. Porque ele sabia que Deus era um Deus santo e que não admitiria mais ele na sua presença. Então ele colocou no coração de Adão agora um sentimento que era dele, como se fosse de Adão. Adão disse para Deus, eu tive medo. Mas não era o sentimento de Adão, era o sentimento do diabo dentro de Adão. Você está entendendo isso? Que o diabo vem te ferir para que você sinta uma coisa que não é de Deus na sua vida. Tristeza, inveja, abandono, seja o que for, esse sentimento não faz parte de ti, porque você é filha de Deus, você não é filha do diabo. Jesus Cristo veio para resolver um problema. O problema que Jesus Cristo veio resolver foi satisfazer a justiça e o amor de Deus. Ele não veio pagar preço para o diabo, ele veio pagar um preço sim. Um preço muito alto. Mas esse preço estava ligado ao seu pai. Que quando Adão pecou, Deus disse, a justiça. Deus é justiça, gente? É justiça? A Bíblia diz que a base do seu trono é justiça e equidade. Ele é amor? É?
Ele não tem amor. Deus é amor. Em essência, ele é amor. Só que a justiça de Deus não anulava e não anula o amor de Deus. E nem o amor de Deus podia anular a justiça de Deus. E a justiça de Deus, minha amada, dizia assim: Adão e todos os descendentes dele vão para o inferno, porque eles pecaram. E eles agora têm a natureza do meu inimigo. E Deus já havia preparado o lago de fogo para Lúcifer e os anjos que desceram com ele, que agora eram demônios. O lago de fogo já estava reservado para Lúcifer. E a justiça de Deus, porque Lúcifer pecou contra Deus, a justiça de Deus dizia: todo que pecar contra mim vai para o lugar que Lúcifer for. E quando Adão pecou, a justiça de Deus disse: Adão, eu não posso mais ter comunhão contigo, porque eu sou santo, e o que habita em ti agora é outra natureza. Aquela que eu soprei dentro de ti, quando eu te formei, morreu. O que está dentro de ti agora não pode ter comunhão comigo, porque é do diabo. E eu o expulsei da minha presença. Eu não posso mais falar contigo de boa, descer todo dia para ter comunhão, para ter revelações, para te passar revelações, porque tu não és mais igual a mim. Só que o amor de Deus, que não anulava a justiça de Deus, dizia: mas eu o amo. Eu não quero perder o homem. Então, o quê? Que maneira resolver isso? Como resolver? Alguém tinha que voltar à terra para ser igualzinho àquele boneco que ele criou e que soprou vida e se levantou como homem. Alguém tinha que nascer igual a Adão. Por isso Jesus é chamado de segundo Adão. Ele veio, por isso que ele não nasceu da junção de um homem e de uma mulher, porque no homem está a semente. Nós somos a terra, nós mulheres somos a terra. O homem é que tem a semente, ele carrega a semente, então está na semente a malignidade de Satanás, porque Adão agora passou a ter filhos semelhantes a ele, e ele já não era mais semelhante a Deus, ele era semelhante ao diabo. A sua natureza era uma natureza maligna. Então Jesus não podia nascer da semente do homem. Ele tinha que nascer do mesmo jeito. Como Deus ia fazer? Um boneco de novo e do nada já nascer grande? Não. Eles tiveram um plano. Tu vai voltar, meu filho, para a terra. Tu vai na terra agora, só que como é que tu vai ter que entrar pela porta? Porta na terra é o nascimento. Por isso é que Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu entrei pela porta. O ladrão é salteador, o ladrão não entra pela porta, mas eu não, eu entrei pela porta. De que porta Jesus está falando? Do nascimento físico. Ele entrou pela porta, que é o nascimento. Todo mundo nessa terra teve que nascer para viver aqui. Amém? Se tu conhece alguém que não nasceu de um pai e de uma mãe, minha irmã, é um alienígena, sei que existe. É um alienígena, ou então, sei lá, é alguma coisa estranha. Porque o nascimento é a porta para se viver nessa terra. Jesus Cristo veio. E aí, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele cobriu Maria, o ventre de Maria. Essa expressão, cobriu, quando Maria perguntou: como que eu vou ficar grávida, visto que eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual, eu não sou nem casada ainda. Não, Maria, não é assim. Ele não vai poder nascer do homem. Tu só é a terra. Então não vai vir uma semente contaminada. Vai vir para ti uma semente pura. Então, quem vai gerar essa semente é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe gerar. O Espírito Santo é a figura da mãe. O Espírito Santo cobriu Maria, é a mesma expressão que está lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, que a terra era sem forma e vazia, lembram desse texto? E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Essa palavra pairava sobre as águas. O que é pairar, gente? Dá ideia, eu estou pairada aqui, sobre
esse negócio. Parece que eu estou assim, né? Sem sentido isso. Mas essa palavra no original, pairava, quer dizer chocava. O Espírito Santo estava sobre as águas, chocando o quê? O que o Espírito Santo estava chocando? Eu vou te dizer o que ele estava chocando. Ele estava chocando aquilo que aconteceu depois, quando Deus disse assim: haja luz. E houve. De onde que veio essa luz? Onde estava essa luz? O Espírito Santo chocou a luz. E quando Deus falou, quando Deus disse, haja luz, aquilo que o Espírito Santo tinha gerado, se juntou com a palavra e aconteceu. Da junção do Espírito e da palavra, vida é gerada. Jesus, Deus veio do mesmo jeito sobre Maria. Ele chocou o ventre de Maria. E uma palavra já tinha sido liberada do teu ventre, Maria. Vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E o Espírito Santo veio, pegou aquela palavra e chocou o ventre de Maria. E Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. Semente santa, sem pecado. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo cresceu. Como eu falei, focado. Nunca se desviou do propósito de Deus. Até que chegou a hora dele passar pelo Getsemane e ir para o Calvário. Ali, queridas, no Calvário, se concretizou aquilo para o qual ele tinha vindo. Ele tinha vindo para quê? Para satisfazer a justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus? Que o homem ia morrer e ia para onde? Para o inferno. E Jesus Cristo foi para a cruz. Mas eu quero chamar a tua atenção, anda mais um pouquinho. Mateus, capítulo 27. Nós vemos aqui a crucificação de Jesus. Mateus 27. O versículo 45 diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto, verso 46 do capítulo 27 de Mateus. E perto da hora nona exclamou. Qual é a tradução aí de vocês que diz clamou em alta voz? Gritou bem alto. Alguma fala clamou em alta voz? Bradou em alta voz. Dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele já estava perto da hora nona, perto da morte, do horário da sua morte. Ele já estava crucificado desde cedo. Ele já estava sofrendo. E uma pessoa que está sofrendo, gente, se você quiser entender o que é ser crucificado, existe um livro, eu não sei te dizer, infelizmente, o nome e nem o nome do autor, mas é de um médico cristão, que ele escreveu um livro sobre todas as dores físicas, o que aconteceu no corpo de Jesus enquanto ele estava crucificado. É de quebrar qualquer coração duro. As cãibras, ele tinha cãibra nas pernas, porque ele ficou sobre os dois pés aqui, então essa parte aqui dele não tinha apoio, então ele ficava forçando aqui, então ele tinha cãibras. Ele sofreu dores terríveis. E ele gritou, aqui diz, clamou em alta voz, Deus meu, nessa hora, nesse momento, Deus não suportou, volto a dizer, não é ver o seu filho morrendo fisicamente, Deus viu toda a marca de Satanás sobre seu filho, sobre ele mesmo, porque eles eram um. E como Deus, ele não podia suportar. A segunda vez que Jesus clamou, está aqui. Verso 50.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Tem algumas Bíblias que falam o que ele disse. Ele gritou em alta voz. Essa também não diz, mas ele fala assim: está consumado. E morreu. Me diz uma coisa, gente. Como que eu estou moribunda, para morrer eu consigo gritar? Me diz. Como que alguém está com o corpo todo em convulsão, porque o corpo de Jesus entrou em convulsão, seus órgãos internos, entrou em convulsão. Como que alguém está moribundo, desgraçado, à beira da morte, tem força para gritar? Porque a Bíblia diz que ele clamou, ele gritou em alta voz: está consumado! E morreu. Sabe o que eu vejo aqui? Que não foi o diabo que matou Jesus, não foi ninguém que matou Jesus, ele se deu na hora que ele quis. Na hora que ele quis morrer, ele gritou: acabou, eu cumpri e eu vou. Não foi o diabo que matou Jesus, ele se deu por mim e por você. E para onde a justiça de Deus dizia que ele tinha que ir? Para onde? Para onde? Diga com convicção. Para o inferno. Era para onde eu ia. Era para onde você ia. Toda a humanidade. O bebê mais puro já nascia condenado para o inferno. O mais bondoso da terra, as Madres Teresa de Calcutá da vida, já nasciam condenadas para o inferno. Por mais boa, por mais bondade, por mais bem que fizesse aos outros, por mais que desse sua vida em prol de outro, tomasse o lugar do outro, da dor do outro, e se morresse sem nada, porque doou todos os seus bens, iria para o inferno. E Jesus foi para o inferno. Agora deixa eu te dizer aqui, nesse momento em que ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é outra coisa que eu creio, sabe? Se você achar que é heresia, deleta da tua vida, mas eu creio nisso. Eu creio porque eu entendi no meu espírito, porque eu clamei muito: Deus me revela a cruz. Eu preciso conhecer o Calvário, eu preciso ver o que foi aquilo, eu preciso te servir por paixão, eu preciso conhecer o teu coração, Senhor. E eu entendi claramente que nesse momento em que Jesus disse, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Todo o inferno estava vendo e ouvindo. E eu acredito que, como o diabo é burro de nascença, ele achou, porque até então ele estava vendo que todo o plano de Deus estava se concretizando, que Jesus tinha vindo, que ele seria aquele que ia pisar na cabeça dele, ia esmagar a cabeça dele. Meu Deus, a profecia se cumpriu, e agora está tudo acontecendo, olha aí, ele é inocente, ele é aquele cordeiro, ele está se cumprindo. Mas na hora que Jesus gritou aqui: meu Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que o burro do diabo pensou que o plano deles tinha falhado, e que ele tinha vencido, que ele tinha conseguido acabar com Jesus. E eu imagino que a festança no inferno foi grande. Nessa hora, o diabo foi fazer uma festa. Ele falou: pronto, o cara esqueceu dele. Olha só, ele não aguentou, falhou o plano deles, falhou. Ele não suportou. Agora pronto, Adão adquiriu minha natureza. Adão pecou. Veio ele como o segundo Adão. E Deus também não suportou. O Pai não suportou. A gente venceu. Agora vamos festejar. Porque o único que podia mudar essa história agora foi abandonado por ele também. Do mesmo jeito que ele abandonou Adão, ele abandonou Jesus. E foram fazer festa.
E foi uma batucaiada. Quem já foi no centro de macumba, de umbanda, e já ouviu aquela batucada, sabe o que é uma festa do inferno. Quem já viu manifestação de pombagira num centro de macumba, dançando, outros bebendo, cuspindo vinho, ou sei lá, cachaça, mas tem um nomezinho que elas gostam, né? Que elas são chique. É aquela que toma no Natal. Champanhe. A maioria das pessoas que a gente vai fazer libertação sempre fala que as pombagiras pediam só champanhe. A bicha é chique. Só gosta da champaiada, de bebida cara. Então, tu imagina elas bebendo. E ritual de sexo, porque todo ritual maligno envolve perversão sexual. Tu imagina tudo isso acontecendo e Lúcifer no trono, ali sendo exaltado e adorado, porque eles tinham vencido mais uma vez o grande Deus. O plano dele tinha falhado, porque ele ouviu o próprio Jesus Cristo dizendo: ah, Deus meu, por que tu me abandonaste? A terra ficou em trevas, houve trovões e relâmpagos, e o diabo conhecia essa voz espiritual. De trevas, de tremor, de relâmpago, que eram maneiras também de Deus se manifestar, e ele entendeu que Deus não pôde ver aquela hora, que Deus estava agora triste, que Deus estava ferido, não pôde suportar ver ele, santo, puro, se tornar igual ao seu inimigo. Estava ali o diabo, agora glorioso, pelo menos ele achou. Acredito que ele nem ouviu o segundo grito. Está consumado. E ele estava esperando Jesus ir para o inferno. Mas sabe como ele estava esperando Jesus ir para o inferno? De cabrestinho aqui. Vem, tem um canto aqui para ti, Todo-Poderoso. Eu te venci 2 vezes. Ele estava esperando a hora certa de quando Jesus morresse. Ele sabia que o espírito dele ia para o inferno. Ele sabia de tudo, ele sabia o processo. Ele sabia que era para lá que Jesus ia. Só que ele estava esperando, todo glorioso, Jesus entrar de cabeça baixa, como um cordeirinho, coitadinho, e ali se submetendo para exigir ou pedir, ou melhor, clamar, suplicar misericórdia, misericórdia, misericórdia. E estava a festança, aquele barulho, aquela batucada. Todo mundo dançando e gritando, eufórico. Quando de repente entra, eu imagino que o diabo está aqui no trono recebendo glória, porque se tem uma coisa que o diabo quer, e ele adora, é receber uma glória que não é dele. Ele adora ser exaltado e adorado, pessoas bajulando em volta dele. Ele que gosta de bajulação, de elogio. Ele que gosta disso, de amaciar o ego dele. E ele estava ali, todos os demônios, amaciando. Eita, Senhor, agora nós vencemos. Agora, ó Senhor, lembra-te de mim. Eu sou teu fiel escudeiro. Eu quero um lugar no teu reino. Ó, como é, olha, me bota como príncipe. Eu vou dominar tal área da terra. Eu vou dominar os homens nessa área, lembra-te de mim. E ele está lá sendo ovacionado, está ali sendo endeusado, glorificado, quando entra uma luz poderosa. E ele vê Jesus Cristo glorioso, não como um pobre miserável, aquela figura da cruz, de um Jesus acabado, ferido, sem homem de dores, homem sem aparência, que todo mundo desprezou. Agora entra no inferno com um corpo glorificado, e entra glorioso, e já vai entrando e vai dizendo: agora eu quero a chave do inferno aqui na minha mão. Eu quero aqui, ó morte, o teu aguilhão. Eu quero te perguntar, morte, onde está o teu poder? Onde está a tua força? E eu quero outra coisa. Tudo que tu tem contra a humanidade, me dá na minha mão aqui. Todo escrito de dívida, me dá aqui. Tudo que tu tem contra eles, me dá aqui.
o diabo teve que entregar. Tudo o que o diabo tinha contra mim e contra você, ele entregou. E ele foi lá naqueles homens, Abraão, Isaque, Jacó, todos os que estavam em prisão no inferno, porque a Bíblia diz que eles estavam, os espíritos que morreram, crendo que o Messias viria. Jesus Cristo chegou a Abraão, sou eu. Davi, sou eu, tu cantava para mim, Davi. Eu sou o pastor que tu cantava lá para aquelas ovelhinhas. Eu sou o leão. Ele chegou para Isaque, eu sou aquele que tu representou na terra, Isaque. Eu sou Jesus. Ele cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus disse que ele tinha que ir para o inferno. E ele foi. Mas ele ressuscitou. E você lembra que quando ele ressuscitou, ele precisava ainda satisfazer o amor. O que o amor de Deus dizia? A justiça dizia que eu tinha que ir para o inferno. O amor de Deus dizia o quê? Que eu podia ter comunhão de novo. Eu podia voltar para os braços do meu Pai. E Jesus Cristo ressuscitou. Quando ele encontra Maria, vocês lembram? Que ele encontrou Maria. E Maria, mestre, ele disse, não, Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Se você ler o Salmo de número 24, você vai ver lá falando, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O céu ficou de pé, porque Jesus deixou o céu como unigênito, mas ele voltou para o céu como primogênito. Agora eu podia ser igual a Jesus. Ele não entrou mais como unigênito, ele entrou dizendo, Pai, eu sou o primeiro de muitos. Eu estou satisfazendo o teu amor, nós conseguimos o homem de volta. E ele pode ser santo como nós. Ele pode ser puro como nós. Ele pode ser curado e restaurado como nós. Sim, a natureza deles foi violada. Mas se eles acreditarem no sacrifício que eu fiz, se eles acreditarem que eu levei toda dor ou qualquer tipo de violência que eles puderem sofrer, que o inimigo causar neles, qualquer tipo de desgraça, porque a luta ainda continua. Mas se eles acreditarem que eu me tornei o que eles eram, para que eles se tornem o que eu sou, houve uma substituição no Calvário. Se eles acreditarem nisso, eles voltarão para nós. É esse lugar que eu tenho que ir, que você tem que ir. Não importa o que a vida te fez, não importa os que passaram pela vida, todos foram instrumento do diabo, queridas. Perdoa essas pessoas hoje. Todos foram instrumento, porque também foram feridos. E a gente só dá o que a gente tem. Quem te bateu muito é porque apanhou. Quem te estuprou é porque foi estuprado. Saiba disso, que é uma rede que o diabo veio levar na terra, veio criar na terra. Rede de gente ferida, de gente doente, gente igual a ele. Mas Jesus também veio levantar uma nova geração igual a ele. Tome posse do que Jesus é. Não seja o que o diabo quer que você seja. Foi muito alto o preço. Foi muito alto o preço para que eu viva como uma mendiga nessa terra, uma pobre coitada. Foi muito alto o preço. Ele já pagou. E do jeito que você creu para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, é a mesma fé para você extrair do Calvário a cura da sua dor, a cura para a sua alma.
Você não tem que ser o que o diabo desenhou para você, uma mulher frustrada, acabada, uma mulher triste, abandonada, uma pessoa perdida, frustrada nas emoções, sem destino, sem propósito. Você não é obrigada a viver assim. Você pode extrair do Calvário a história que Deus escreveu a teu respeito. Você pode refazer, recomeçar todo dia. Você pode andar por um caminho novo, mas vivo, que Ele conquistou lá no Calvário. Nós precisamos conhecer a Cristo. Minha cura está em conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Aí Ele envia alguém para te dar uma palavra e te tocar. Aí Ele envia alguém para te ungir, e aquilo vai fazer efeito, porque tu está cheia de uma convicção, tu está cheia dele dentro de ti, e onde Ele chega, tudo que é desgraça acaba. Aí você vai poder conviver, olhar para quem te feriu, para quem te destruiu, acabou com tua pureza, e olhar e dizer: eu te perdoo, querido. Sim, eu posso te perdoar. Foi por isso que eu perdoei meu marido. Foi por isso que eu não dei minha casa para o diabo. Porque eu sabia que era uma guerra de poderes. Não se tratava só de uma destruição de casamento. Se tratava de desonrar o nome do meu Senhor na terra. E esse gosto eu não dei para o diabo. E nunca vou dar. Engoli toda a humilhação, todo o sapo. Mas eu te digo uma coisa: por ele vale a pena. Tem gente que engole sapo por coisa muito menor. Tem gente que se submete a situações por coisas que vão ficar. Submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui glorioso. E Ele tem marcas nas suas mãos e nos seus pés para te provar que é real. Você precisa de cura. A vida foi triste para você, a vida foi dura. Você perdeu, você foi abandonada, traída, esquecida. Você sofreu isso? Olha para Jesus hoje. Isso não é um mito. Isso é real. Você não é mendiga, você é filha. Você não é uma mulherzinha qualquer, como as pessoas querem que você se veja. Não, você é princesa. Há uma marca no reino espiritual que o diabo, quando te olha, sabe que essa marca te faz diferente. Por isso ele investe contra a tua vida. Porque ele quer que você fique nas mãos dele, sentindo os sentimentos que são dele. Ele é que é um rejeitado. Ele é que é um desprezado, não você. Você é amada. Não existe nada que Deus precise fazer para provar que nos ama. Ele já fez tudo, ele deu o seu melhor. Não existe, a gente vive como se Deus ainda precisasse fazer alguma coisa para provar que me ama. Não, Ele já fez. Viva isso todo dia. Levante-se da cama, diga, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Eu estou num processo de disfunção hormonal muito forte. Muito forte. Humanamente falando, meu corpo não produz mais um hormônio. Eu não tenho o hormônio do bem-estar, o hormônio que dá energia, o hormônio do prazer. Eu não tenho mais hormônio nenhum. A médica olhou para mim e disse: eu não sei como tu está de pé. E eu olhei para ela e disse: tu conhece o que é graça? E ela ficou assim, com essa cara de paisagem para mim. Eu falei: eu vivo da graça. A Bíblia diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Tem momento que a vida parece que não vale a pena, mas quando tu olha para a graça, eu tenho algo que é melhor do que essa vida. Eu vou me levantar hoje. E a médica disse: teu corpo, minha amada, está todo pronto para entrar numa depressão profunda, porque tu não está produzindo hormônio nenhum. Eu olhei para ela na hora e disse: nesse lugar eu não entro.
Ela, não, eu sei que tu é uma mulher de fé. Eu falei, sim, não é só porque eu sou de fé, não. Eu estou te dizendo que nesse lugar aí, eu não entro. Eu quero dizer para você que eu tomo banho todo dia, eu gosto de me arrumar, eu gosto de sair, eu não tenho depressão, ainda que meu corpo por dentro esteja pronto para viver uma depressão, porque eu descobri quem eu sou em Deus. O que nos faz levantar e enfrentar situações é a presença de Jesus, minha amada. O que eu estou te mostrando aqui é um caminho sobremodo excelente. Muito melhor do que uma terapia de cura. Muito melhor do que uma sessão de cura. Muito melhor do que um mapeamento de toda a tua vida para tocar em cada ponto. O que eu estou te oferecendo aqui é algo eterno que vai te tocar de dentro para fora até você ser a essência completa daquilo que você nasceu para ser. E isso é um passo de fé, porque tudo é pela fé. Aí você pode dizer, pastora, mas tu não sofre, tu não sente nada. Claro, só Deus sabe o que é para eu me levantar todo dia. Só Deus sabe a luta, às vezes, que meu marido tem que me carregar da cama. Mas ele chega no meu quarto e diz, hoje, minha amada, ele me chama de filhinha, tu vai te levantar. Eu faço manha, porque é tão bom. Quer dizer, uma manha. Me carrega, eu faço mesmo, dou. Eu tenho que viver a vida com prazer, sabe? Mas ele ora, tu vai te levantar, porque Jesus é a tua vida. E eu me sento naquela cama, eu digo, Deus me fortalece. Do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, vem com a tua graça, vem com o sobrenatural. E eu me levanto todos os dias. E se Deus quiser me curar, Ele sabe que eu creio. Se Ele quiser usar médico, como eu tenho uma cirurgia para fazer, seja como for, eu estou na via da cura. Não importa a maneira que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Essas convicções, ninguém pode roubar da gente. Em nome de Jesus, fica de pé, te levanta no Senhor. Fica de pé, mas manda teu espírito também se levantar. Levanta teu espírito. Porque são coisas que a gente tem que tomar posse. São coisas que a gente tem que tomar posse. Assim como quando você disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E você entendeu essa revelação e nunca mais a tua vida foi a mesma. Hoje tu pode entrar num novo nível em Deus, para nunca mais ser presa de dor, de tristeza, de amargura, de falta de perdão. Libera quem te crucificou, quem te feriu. Ele precisa de misericórdia, ele precisa de graça. Está na mão de Satanás sendo instrumento. Seja você instrumento de cura. Libera pela fé. A gente não precisa sentir para perdoar, a gente tem que ter fé para perdoar. Libera teu pai, tua mãe, teu marido, teus irmãos, primo, tio. Quem passou pela tua vida é o patrão, ou pastor, alguma pastora, governo. Não sei quem te feriu, quem te roubou, as injustiças que você sofreu, quem foi injusto. Não ora para Deus fazer justiça. Deus é fiel, Ele é teu pai, Ele sabe o que fazer. Deixa na mão dEle, mas abençoa quem te feriu, abençoa quem te persegue. Pastor, eu não consigo. Não é na tua força, é na força do Senhor. Não é com a tua cabeça, é com fé. Libera, abre a boca e diz, pela fé eu libero, ainda que eu não sinta, mas eu tomo posse dessa palavra, ela vai ser verdade na minha vida. Eu acredito na cruz, eu creio no Calvário, a cruz ainda fala, é uma história real, viva. Esse sangue está correndo aqui hoje, esse sangue está correndo aqui agora, para lavar a tua alma, minha amada, para lavar teu coração ferido, para lavar tuas emoções, teus sentimentos. Esse sangue está aqui. Esse homem que foi ferido por você, ele está aqui para te ajudar. Ele tem a chave de todos os calabouços da tua alma. Ele tomou da mão do diabo naquele dia todas
todas as chaves das prisões. Ele pode abrir hoje e tu sair desse lugar. Sair para ser livre. Não tem nada melhor do que ser livre. Não tem nada melhor do que experimentar a glória da presença de Deus. E Deus não vem num coração pesado. Sabe por que você não consegue viver a glória? Porque Deus não se move num coração pesado. Deixa Ele tirar o peso do teu coração. Coloca esse peso na cruz. Olha pela fé para a cruz. Ele está lá. Mas olha para a glória, porque Ele também ressuscitou. Deixa Deus te tocar. Deixa, eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Para você se rasgar, se você quiser se ajoelhar, se deitar, gritar. Aqui é casa de Deus, é Betel. Ele está aqui. Deixa Ele te pegar. Deixa Ele te pegar. Renda-se a Ele. Não resista a esse amor. Aleluia. Não resiste a esse amor. Fala com Ele, libera. Vai dizendo os nomes. Dá um passo de fé. Reage diante da palavra. De nada adianta você receber uma palavra e achar que ela for boa se ela não trouxer fruto para a tua vida. Meu interesse aqui é te levar de um lugar para outro lugar em Deus. Ele é a tua fonte, ninguém é a tua fonte. Não há homem nenhum que tenha o que Ele pode te dar. Teu marido não pode satisfazer tuas carências. Ele precisa de cura também. Tira os olhos dele. Porque meu marido me fere. Deixa teu marido ser curado. Seja você curada hoje. Jesus é teu primeiro marido. Deixa Ele te amar, deixa Ele te abraçar. Ele é teu pai. Aleluia. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei a sua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Obrigada por esse amor, Jesus. Nós não podemos desprezar teu nível de entrega. Nós nos rendemos a esse amor nessa noite aqui. Porque teu amor tem tudo que eu preciso. Vem tocar nos lugares mais difíceis da nossa vida. Vem tocar nas dores mais dolorosas do nosso interior. Tu conheces todas elas porque tu as levaste no Calvário. Tu conheceste toda a malignidade de Satanás.
rejeitamos esse sentimento de ausência de perdão. Nós queremos ser como tu. Tu olhaste para ele e disseste: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles estão corrompidos, marcados pelo diabo, e não souberam reconhecer o dia da tua visitação. E por causa dessa palavra eu estou aqui hoje, porque tu me perdoaste naquele dia quando Jesus orou. E a tua graça e o teu amor me alcançou todas nós. Vem nesses lugares escuros. Vem, Senhor, nesses lugares de dor. Só tu podes entrar. Tu tens as chaves. Tu podes fazer real aquela conquista. Entra no ventre de cada das mães agora. Entra no ventre, aquelas que foram rejeitadas desde o ventre, aquelas que a mãe tentou abortar. Oh Deus, tu entraste naquele ventre e escondeu aquela criança que hoje é uma mulher, para dizer para ela: eu te guardei porque eu te amo e tenho propósito contigo. Vai naqueles quartos onde elas foram encurraladas pelos seus abusadores, estupradas, violentadas. Quem sabe, Senhor, na sua pureza, até mesmo no seu corpo. Por favor, Jesus, entra nesses lugares hoje. Tira desses lugares de dor, tira desses lugares de acuamento. Leva, Senhor, cada filha tua para um lugar de libertação. Em nome de Jesus, abre um novo tempo para nossas vidas hoje. Que a partir de hoje, aquilo que está oculto na nossa mente venha à luz para a cura. Que a partir de hoje, aquilo que está silencioso dentro de nós, o Senhor